Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, esse nosso canal que tem por objetivo diariamente trazer meditações, sempre a respeito da vida e como viver, tendo como base as palavras de Jesus, o seu Evangelho. Se inscreva no nosso canal, aperte as notificações, se você gostar, dê um like e compartilhe. Em nossas orações nós falamos demais, pensamos que por muito falar, repetindo sempre as mesmas coisas, esperamos que Deus nos ouça. Mas a oração que Deus ouve não são palavras. A oração que Deus ouve é o sondar do coração, é ver o coração. Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, porque muito falam, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o vosso Pai, Ele sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Jesus vem falando sobre o tema de justiça própria, de que nós não devemos praticar obras de justiça para sermos vistos pelos homens, para que nós não devemos ser hipócritas. Um termo grego usado para os atores que representavam um papel no teatro diante de uma multidão. O que Jesus está querendo dizer: não sejam hipócritas diante dos homens, realizando um papel como se fosse no teatro. E aqueles que praticam essas obras, então, para serem vistos e aprovados pelos homens, ao serem aplaudidos, ao serem louvados, receberam já a sua recompensa, então não tem mais nada para receber de Deus. Jesus está falando de oração. Geralmente nós associamos oração ao falar e falar e falar. Definimos então que orar é falar com Deus. Orar é apresentar os nossos desejos, nossas vontades, nossas angústias, as nossas necessidades. Orar é fazer pedidos, é fazer súplicas, colocar diante de Deus as nossas ansiedades. Orar, em nossa concepção, então, é falar com Deus. Porém, nesse texto, Jesus apresenta um outro viés, que ao orarmos devemos ir ao nosso quarto, fechar a porta, ir para um ambiente de silêncio, de solitude, de introspecção, e nesse ambiente permitir que Deus sonde o nosso coração. E então o Pai, que nos vê em secreto, recompensará. Perceba que Jesus não diz que Deus ouvirá, mas que o Pai que vem em secreto, que vê o nosso coração, vê a profundeza do nosso coração, Ele nos recompensará. Jesus está mostrando que a oração não é algo que Deus ouve. Para Jesus, a oração é um estado que Deus vê. E a oração não tem tanto a ver com as nossas palavras, mas tem muito a ver com aquilo que nós trazemos no nosso coração, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos. A oração, então, é uma experiência de Deus e transcende palavras, porque as palavras são agentes limitadores para que a gente possa expressar tudo aquilo que vai no nosso coração. Não há palavras em todo o universo que possam expressar aquilo que vai em nosso coração. Não há palavras suficientes que possam definir aquilo que sentimos, o que desejamos, o que pensamos. Mas quando Deus vê o nosso coração, quando Deus vê a nossa motivação, isso faz toda a diferença. Então, palavras são limitantes nessa nossa experiência de oração com Deus. Por isso Jesus diz que ao orarmos, vamos ao nosso quarto, fechamos a porta e no silêncio, na solitude, na introspecção, permitir que Deus visite o nosso coração, que Deus sonde o nosso coração. E nesse ambiente nós vamos construindo a nossa espiritualidade, a nossa intimidade, a nossa verdadeira comunhão com Deus. Oração não é a boca que Deus ouve. Oração é o coração que Deus vê. Oração é mais do que palavras. Oração é a nossa disposição de coração em permitir que sejamos visitados pelo Espírito Santo e que Ele entre no mais profundo do nosso ser, esquadrinhe todos os nossos sentimentos, nossos desejos e motivações e assim revele a sua vontade. A nossa oração para este dia é que nós possamos experimentar por meio dessa experiência de oração, por meio dessa experiência de intimidade, de comunhão com Deus, uma maneira sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus,
tal sorte que as nossas palavras sejam desnecessárias, que Ele visite e sonde os nossos corações, que Ele nos encharque com a sua presença e que tome todo o nosso ser, preencha todo o nosso ser, e assim tenhamos uma experiência profunda com a grandiosidade de Deus. Que assim seja o seu dia, que Deus te abençoe, que dê momentos de intimidade, que Deus inunde o teu ser, ouça o teu coração, veja o teu coração, e que fique na paz, e nós nos vemos na caminhada.